Programa Realidades, o cotidiano à luz do saber. Boa noite, estimados ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Realidades, o cotidiano à luz do saber. Hoje vamos falar sobre o tema Mais Médicos. E como convidado temos o médico Rodrigo Cariri, que é médico de família e comunidade, sanitarista e coordena o curso de medicina de Caruaru, da Universidade Federal de Pernambuco. Também é tutor do programa Mais Médicos. Então, Rodrigo, o que é o programa Mais Médicos? Bom, primeiro eu queria saudar os ouvintes e agradecer o convite e a possibilidade de estar discutindo isso aqui com vocês. O programa Mais Médicos é um programa do governo federal que foi lançado no ano passado como desfecho de um conjunto de medidas que o governo federal tem empreendido na perspectiva do provimento de médicos para a atenção primária à saúde no Brasil. Ele é o resultado de uma série de intervenções que vêm sendo feitas há pelo menos 20 anos pelo governo brasileiro, que envolvem desde o antigo Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde, que foi um programa ainda do governo Fernando Henrique Cardoso e do ministro José Serra, e depois disso nós assistimos várias medidas do governo brasileiro em direção a resolver esse problema. À medida em que a atenção primária no Brasil vai se consolidando, o problema de falta de médicos vem se acentuando. Então, o governo federal vem incentivando mudanças nas graduações dos cursos de medicina, vem disciplinando, através de várias medidas regulatórias, a abertura de novos cursos de medicina em regiões com essa necessidade. Vem também incentivando, apoiando, financiando programas de residência médica na área. E, por fim, no segundo ano do governo da presidenta Dilma, foi lançado um programa chamado PROVAB, que é o Programa de Valorização da Atenção Básica, onde o médico recém-formado poderia passar um ano na atenção primária com uma especialização à distância oferecida pela UNASUS, e se aprovado com bom desempenho nesse programa, ele obtinha 10% do valor da prova da residência como bônus por ter passado um ano na atenção primária. Depois de todos esses mecanismos, de todas essas iniciativas, o Ministério da Saúde ainda avaliava como tímidas os resultados face à necessidade da população brasileira de médicos. Eu preciso entender que também no governo da presidenta Dilma a gente assistiu uma grande mudança no plano de investimentos na atenção básica no Brasil, através do programa de melhoria da qualidade e do acesso da atenção primária, um programa de avaliação dos PSFs no Brasil inteiro, que aportava em alguns casos o dobro de recursos da atenção primária a partir de alguns elementos de qualidade. Então, esse programa foi um programa que foi realizado em conjunto com as universidades brasileiras, que avaliou a saúde da família, e um dos nossos críticos que o programa avaliava para o desenvolvimento da atenção básica, para que ela pudesse continuar melhorando no Brasil, havia a necessidade preemente do aporte de médicos. Então, o programa foi lançado com uma convocatória inicial aos médicos brasileiros, que responderam muito timidamente a essa convocatória. Depois foi-se aberto um edital internacional para países que têm mais médicos por habitantes que o Brasil, e, em seguida, com os resultados dessas duas investidas ainda não suprindo a necessidade que era estimada de 14 mil profissionais, o governo brasileiro empreendeu uma cooperação com o governo cubano para a vinda de 14 mil médicos cooperados, que definitivamente supriram as necessidades de médicos na atenção primária no Brasil, em termos do que a gente tem de capacidade instalada hoje, digamos, em 2014, né?
entendendo que a atenção primária no Brasil ela cobre 50% da população brasileira. Somos 200 milhões de habitantes, temos o maior sistema público de saúde do mundo e um grande desafio que é estruturar uma atenção primária que atenda a todos os brasileiros. Então, para você e para os ouvintes terem uma ideia, nós, na instalação do Mais Médicos, tínhamos 33 mil equipes de saúde da família funcionando no Brasil. Tivemos o pedido dos prefeitos, que foi manifestado na marcha dos prefeitos a Brasília, acolhido pela presidenta, da falta de médicos. E trouxemos 14 mil médicos do exterior, somando entre os cubanos de outros países e alguns brasileiros, que estão nas mesmas 33 mil unidades. Então a gente pode, com isso, presumir que a gente tinha 33 mil equipes funcionando antes do programa, 14 mil delas sem médicos. Ou seja, a gente tinha 16 mil equipes funcionando de fato no Brasil, completas, com a sua capacidade de intervenção. O que faz quase 50% do que a gente tinha, ou seja, o que a gente tinha era, na verdade, 25% de uma cobertura efetiva no Brasil. Então, o governo federal, os governos municipais, sobretudo, vinham investindo pesadamente na atenção primária, mas nos últimos anos, antes da eleição da Dilma, revendo o plano de investimentos, porque não adiantava nada você investir, qualificar, melhorar uma unidade se ela não tinha médicos. Certo. E hoje em dia a gente vê um grande empreendimento do governo em fazer novas universidades com o curso de medicina. Como é que surgiu então a Universidade de Medicina de Caruaru? Foi justamente uma noção de que deveria ter mais formação de médicos aqui? Então, interessante a gente juntar as duas histórias, né? A história da cidade de Caruaru com a história das políticas públicas nacionais. Caruaru tem o desejo, e vários caruaruenses vinham tentando abrir um curso de medicina há 40 anos. No centro da cidade a gente tem um marco que é interessante, um monumento de 40 anos de idade dizendo que ali se instalaria um curso de medicina. A instituição privada mais consolidada em Caruaru, que é a ASES, a Associação Caruaruense de Educação Superior, tinha planos de abrir um curso de medicina desde a sua fundação há 55 anos atrás. Também tivemos um movimento de um grupo privado português que chegou até mesmo a instalar uma sede, mas que, quando visitado pelo MEC, não apresentou condições satisfatórias para o funcionamento. Então, ainda no governo do presidente Lula, quando foi desenhado o plano de expansão das universidades no Brasil, o plano de expansão das IFES, das universidades federais, e que o campus de Caruaru foi desenhado, já havia o plano do curso de medicina. A Universidade Federal de Pernambuco trabalhou 4 anos para garantir que esse curso tivesse as condições necessárias para o funcionamento de qualidade que a universidade preza. E agora, em 2014, nós começamos as nossas atividades em março, no contexto, então, do programa Mais Médicos. Nós começamos a funcionar o curso de medicina, somando, então, aí a história da luta de Caruaru por um curso médico, a história da expansão do ensino superior e, mais ainda, a necessidade de formar médicos com qualidade e formar médicos no interior e com capacidade de intervenção nessas regiões. É assim que surge o curso de medicina, nesse contexto todo da clareza da falta de médicos no país e da importância das universidades públicas em estar suprindo essa necessidade. No caso, com toda essa medida de crescimento do número de médicos, a gente vê também uma movimentação do Conselho de Medicina contrária a tudo isso, tanto às universidades particulares quanto ao programa Mais Médicos. Como é que o senhor vê esse ponto? Olha, as entidades médicas de uma forma geral, os conselhos regionais, o Conselho Federal, a Federação Nacional dos Médicos, a Associação Médica Brasileira, têm apresentado posições bastante controversas em relação aos números. Então, ora,
concorda com a falta de médicos, ora discorda da falta de médicos. Então, os estudos que o próprio Conselho Federal de Medicina empreendeu mostram uma clara ausência de médicos no Brasil e claros vazios assistenciais no Brasil inteiro. Porém, com a apresentação da proposta do programa, acredito que numa maré conservadora nas entidades que um dia ajudaram a construir o SUS e tiveram um compromisso social destacado e valorado, que a gente precisa reconhecer, assumiram uma postura questionável, uma postura com algumas entidades adotando posições xenofóbicas, com algumas entidades adotando posições políticas extremadas, como foi o caso daqui em Pernambuco, em que o Sindicato dos Médicos tentou coagir os tutores do programa, no caso eu e Paulo Santana, com processos éticos legais que visavam a cassação ou a punição ética, né? A cassação seria a medida mais extrema, a pior pena que a gente poderia sofrer, a cassação do registro profissional. Por 9 itens, nós fomos acusados de ferir em 9 artigos o Código de Ética Médica. Essa denúncia, esse processo foi derrubado pela Advocacia Geral da União em primeira instância, por ação liminar, e depois a Corte também se posicionou, referendando a liminar, dizendo que este era um ato absolutamente inconstitucional e que configurava até mesmo uma improbidade administrativa desta que é uma autarquia federal, o Conselho Regional de Medicina. Isso é um fato superado, as próprias entidades já reconheceram publicamente o equívoco, e hoje alguns setores da corporação médica já voltam a reconhecer a falta de médicos e a importância que o programa teve para a atenção primária no Brasil, apesar de ainda manterem uma posição cética e intolerante, recusando-se a discutir com o governo federal sem a suspensão do programa. Então isso é absolutamente incontestável, não está em pauta, a população aprova, o programa é aprovado por mais de 80% dos brasileiros, a presidenta foi reeleita e o governo federal tenta reabrir as negociações com as entidades médicas na perspectiva de continuar qualificando a atenção primária e qualificando o programa, esta qualificação na qual as entidades médicas poderiam ter uma contribuição muito importante, uma contribuição cidadã muito importante. A gente continua aguardando, né, que o bom senso prevaleça e que a gente possa restaurar uma relação republicana e cidadã. O senhor falou da questão do governo, do PT, no caso da nossa presidenta Dilma Rousseff, e de que esse programa só foi efetivado por conta dela. Se esse governo não estivesse posto hoje, o Mais Médicos continuava? Eu acredito que a gente teria uma situação bastante constrangedora para qualquer candidato de oposição. Primeiro porque o próprio PSDB, no governo de José Serra, já trouxe cubanos para o Brasil e o alarde não foi o mesmo e as reações não foram as mesmas. O que diz também que a resistência ao programa talvez fosse uma resistência política e eleitoral e não apenas ideológica, como eu acredito que também o é. Mas acredito que os termos do programa deveriam mudar, porque suspender um programa tão bem sucedido eu acho que seria muito difícil. Como eu acredito que no caso dos 2 candidatos de oposição, o Aécio Neves ou a Marina Silva, a gente teria um reposicionamento geopolítico do Brasil em relação à América Latina, à África, aos BRICS, e uma reaproximação com a América do Norte, com a ALCA e outras medidas bilaterais e multilaterais, acredito que o programa poderia ser revisto, mas suspenso ou cancelado, muito difícil por conta da aprovação popular que o programa tem, né? Então, qual é a aprovação de que os brasileiros têm dos médicos estrangeiros? Bom, no primeiro momento, como professor universitário, e aqui falando na rádio universitária, eu não poderia me posicionar senão diante de estudos que, com uma metodologia bem desenhada para tal, pudessem afirmar se há ou não satisfação, se há ou não uma melhoria na qualidade. Esses estudos ainda estão em curso. Nós temos resultados parciais e temos enquetes, então, pesquisas de opinião
que avaliam a satisfação do brasileiro em geral com o programa e a aprovação popular do programa. O que nós temos visto nos estudos preliminares que estão em curso, que a Universidade Federal de Pernambuco também tem acompanhado com um olhar criterioso a implantação do programa, é uma mudança radical nos indicadores de saúde nas regiões onde o programa está acontecendo. Nós temos, por exemplo, aqui na região do Agreste, alguns municípios onde o atendimento hospitalar caiu mais de 70%. O que quer dizer que, antes do Mais Médicos, os hospitais vinham fazendo o trabalho que era da atenção básica, porque não tinha médico na atenção básica. Isso produz, a médio e longo prazo, uma reorientação de todo o modelo, que é uma luta da saúde coletiva, da reforma sanitária, desde a década de 80. Que a gente tem um modelo que favoreça a saúde e não a doença, que trabalhe prevenção, promoção de saúde e atenção à saúde de maneira integrada e que ofereça ao brasileiro uma assistência à saúde cidadã. Então, a falta da atenção primária leva à cronificação dos problemas, os problemas de saúde se tornam problemas mais graves e acabam sendo atendidos somente no hospital quando o paciente já está doente e com uma possibilidade de reverter o quadro muito menor. Então, nós ainda estamos avaliando com estudos que são objetivos, que medem impactos como na mortalidade infantil, na mortalidade materna, na mortalidade por câncer, por doenças cardiovasculares, no tratamento e identificação de doenças que são chamadas as doenças negligenciadas, como hanseníase e tuberculose, que dependem muito da atuação do médico. São elementos objetivos que nós estamos acompanhando, estamos já vendo a redução desses indicadores, mas a gente não tem informação consolidada para apresentar à sociedade. Também temos vários estudos qualitativos em curso, estudando a relação entre o trabalhador e o cooperado do programa com a população, estudando o vínculo, estudando o cuidado, estudando alguns elementos ou categorias que são subjetivas e que têm mostrado resultados realmente impressionantes. Bom, pessoal, a gente vai dar uma pequena pausa e voltamos já com o programa Realidades no tema Mais Médicos. Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber. Boa noite, estimados ouvintes. Voltamos com o programa Realidades, o cotidiano à luz do saber, hoje com o tema Mais Médico. Como convidado temos Rodrigo Cariri. Então, Rodrigo, a gente estava falando que o médico estrangeiro ele tem uma formação diferente do médico brasileiro. E como é que se dá essa formação, então? Como é que se dá a relação do médico estrangeiro com o brasileiro? Há uma racionalidade médica muito diferente? Ou eles conseguem trabalhar em consonância? Bom, precisamos falar sobre o universo do programa, né? O programa tem médicos estrangeiros de várias nacionalidades, uruguaios, argentinos, italianos, temos médicos brasileiros que atuam no programa e temos médicos cubanos através da cooperação. O que a gente tem podido ver na supervisão, né, no relato dos nossos supervisores, primeiro, o que a gente nota de formação, os médicos que vieram para o Brasil são médicos que têm uma experiência e uma certa vocação ou interesse para atuar na atenção primária. Então, você imagina o que move um argentino ou um uruguaio para vir trabalhar aqui no interior, na periferia de Recife, por exemplo, e o que faz deixar seu país. Assim, não é um projeto de vida. Então, a pessoa faz uma opção clara, como a gente tem vários brasileiros que fazem essa opção e que atuam em outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na África. Então, isso já cria um perfil favorável, né? Em relação aos médicos da cooperação cubana,
aí houve um esforço do governo cubano em estar enviando para o Brasil médicos que já tinham experiência de cooperação. Médicos que tinham no mínimo 10 anos de formado, residência em medicina geral e integral, como chama a medicina de família e comunidade em Cuba, e médicos que tinham experiência comprovada. Tem muitos professores de universidades de Cuba que estão atuando aqui como médicos. Então, professores, como eles chamam, de primeiro grado, de segundo grado, de terceiro grado, que em Cuba são os professores que dão aula para graduação, residência e até mesmo na pós-graduação. Então, temos profissionais muito qualificados do ponto de vista técnico. E nós estamos vivendo um paradoxo muito interessante, que a formação médica cubana é uma formação, de certa forma, bastante estruturalista, à vista do que a gente vem discutindo enquanto reforma do ensino no Brasil. É uma formação bastante severa, muito dura, com um alto grau de exigência, mas, mesmo apesar dessa formação, são médicos extremamente humanos, são médicos extremamente comprometidos com o povo, que atendem inclusive fora do horário, em suas casas. Tem uma entrega, que a gente tem assistido, é uma entrega desses médicos, né, que não deixam o paciente voltar sem ser atendido, sem ter ouvido. Então, no nosso cotidiano de supervisão acadêmica, nós temos trabalhado alguns termos e conceitos que para o Brasil foi importante a gente criar, como o conceito de acolhimento, que nós incluímos nas nossas formações essa noção de acolhimento como uma noção de humanização das práticas de saúde, que para os cubanos isso é uma redundância, quer dizer que as pessoas precisam ser ouvidas, dizer que as pessoas precisam ser acolhidas na sua inteireza, para o médico cubano é uma coisa absolutamente redundante, né? Enquanto que a gente ainda precisa estar destacando a importância disso na nossa formação aqui no Brasil. Então, os médicos também têm uma grande experiência com a prática comunitária, com o trabalho com plantas medicinais, com outras racionalidades em saúde. Alguns fazem práticas integrativas, automassagem, acupuntura, dominam essas racionalidades, mas sem a referência que normalmente a gente faz aqui no Brasil dessas práticas, como práticas complementares, como práticas alternativas. Essas práticas estão dentro de suas práticas naturalmente. Então, acho que isso é uma das razões da grande aceitação do programa e da grande vinculação que a população tem estabelecido com esses profissionais. A gente também repara uma certa dificuldade de adaptação, para ser bem gentil, com os médicos brasileiros que fazem parte do programa. Os médicos brasileiros, quando entram no programa, que se apresentam às secretarias de saúde, a primeira pergunta é sempre quais são os meus dias de folga, qual é o acordo que eu vou construir aqui, porque eu sei que meu amigo trabalha no PSF do município do lado e ele só vem aqui 3, 4 vezes por semana, por que eu vou ter que trabalhar 40 horas? Né? Então, o cotidiano, o relato dos nossos supervisores os médicos brasileiros dão muito mais trabalho do que os médicos cooperados. Os médicos brasileiros faltam, os médicos brasileiros saem mais cedo, chegam mais tarde, têm dificuldade para se adaptar, para ir morar no município, como é uma prerrogativa do programa. Mas acho que nós também temos tido grandes surpresas com os médicos brasileiros. Acho que muitos médicos brasileiros que fazem parte do programa estão descobrindo a atenção primária, estão descobrindo o prazer que é trabalhar com o povo e estão descobrindo e ressignificando sua prática como médicos. Nós temos vários egressos do Provab, por exemplo, que foi o programa anterior ao Mais Médicos, que hoje nos procuram para fazer residência médica, e temos vários médicos que estão no programa, né, no Mais Médicos, brasileiros, que hoje estão reposicionando suas decisões profissionais e pensando realmente em fazer residência em medicina de família e fazer carreira na atenção primária. Rodrigo, o Mais Médicos é um programa para as regiões ou bairros onde o médico não quer ir. E esse não querer ir é porque não há condições mínimas para se trabalhar. Eu acho que isso é uma questão bastante complexa. Dizer que os médicos não querem ir é uma forma muito simplória de trabalhar isso. A gente tem estudos brasileiros e internacionais que analisam com metodologias qualitativas o que motiva e desmotiva um médico a ir trabalhar numa região como essa. Então,
as questões estruturais são apenas uma parte do problema. Quer dizer, encontrar condições de trabalho satisfatórias é apenas uma pequena parte do problema. E quando a gente faz um contraste com os lugares onde a gente encontra excelentes condições de trabalho, a gente encontra o mesmo problema de falta de médicos. Então eu acredito que não seria responsável, não seria ético do ponto de vista científico atribuir às condições de trabalho essa decisão. Acho que isso se dá num contexto de urbanização da sociedade brasileira. Não são apenas os médicos que querem estar na capital, mas todo o brasileiro hoje tem um movimento em direção aos centros urbanos, não só a capital, mas também aos polos regionais. E isso é um fenômeno complexo. Isso tem relação com o consumo, isso tem relação com a qualidade de vida, com acesso a bens culturais, por exemplo, com escola para os seus filhos, equipamentos de lazer. E isso é uma questão, na verdade, civilizatória. Nós precisamos criar um modelo de desenvolvimento para o país que possa construir um desenvolvimento equânime para diversas regiões. Nossa política cultural é uma política centralizadora. Nossa política cultural concentra recursos nas capitais. Os incentivos estatais, né, os incentivos públicos para os programas culturais estão todos concentrados na capital. Então isso corrobora ainda mais um sentimento, né, um movimento que está presente na sociedade. Agora é interessante, enquanto um fenômeno social, a gente analisar que o primeiro passo para você poder construir um modelo de desenvolvimento dessa forma é você garantir saúde e atenção primária, básica à saúde. Então, a gente tem um entendimento que estamos diante de um novo marco civilizatório. Assim, para o interior poder crescer e se tornar um lugar com bons indicadores de qualidade de vida, de desenvolvimento humano, nós precisamos invariavelmente construir uma atenção primária forte. Assim como para a própria capital. Assim, as nossas cidades, que são grandes caldeirões de tensões sociais, precisam de ter uma atenção primária forte. Então, a pessoa que é de uma classe social mais baixa, classe D, classe C, classe E, são pessoas que vivem um grande desamparo de políticas públicas. Essa é a realidade dos que vivem aqui na capital, dos que também não têm acesso à saúde aqui na capital. Então, o problema de falta de médicos ele não é só um problema do interior. Aqui em Recife, se eu não me engano, nós temos 24 médicos estrangeiros atuando em comunidades que sempre tiveram dificuldades de fixar profissionais, dentro de Recife, no centro da cidade. E essas comunidades têm uma dificuldade que é diferente, são os conflitos sociais que acontecem nesses lugares, a extrema pobreza, a falta de trabalho, a falta de outros anteparos sociais que produzem uma vida mais digna, mais feliz, de mais qualidade. Isso acaba respingando na equipe de saúde, acaba produzindo tensões. Como a equipe de saúde é a única presença do Estado nesses lugares, a gente vai ver que ela acaba recebendo uma tensão que não é com ela pessoalmente, mas sim com o Estado brasileiro. E isso produz um afastamento do profissional para lá, que é muito mais difícil de você corrigir, né? Muito mais difícil de você reparar, mas são comunidades que precisam de profissionais de saúde, que precisam de médicos, e só o programa foi quem conseguiu prover. Então, o que se soube atualmente é que alguns poucos médicos, dos 14 mil, 11 médicos, eles abandonaram o programa Mais Médicos. Do que é que se deu essa deserção dessas pessoas? Mais uma vez, acho que é importante a gente se posicionar com a prudência que o exercício da função pública de professor universitário exige. Nós temos 14 mil profissionais atuando no Mais Médicos e nós tivemos 11 abandonos. É menos de 0,1%. Então, para eu comparar este fenômeno enquanto um fenômeno migratório que acontece no mundo inteiro, eu precisaria, por exemplo, comparar com quantos brasileiros vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Porque eu posso dizer que isso é um fenômeno parecidos, são deserções.
Então o brasileiro deserda do seu estado e do seu anteparo social e procura um outro país numa condição de imigração ilegal. Só no estado da Flórida nós temos mais de 3 milhões de brasileiros em situação irregular. Então, o que eu posso falar de 3 milhões de brasileiros que deserdam do nosso sistema social e de 11 cubanos que deserdaram do universo de 14 mil que estão em cooperação? Então, acho que há várias motivações. A gente sabe que existem cubanos que já deserdaram anteriormente e que vivem no Brasil hoje e que acolhem os que estão deserdando. E também existe, claro, por parte da oposição ao programa, um grande incentivo para essas deserções. Você veja que todos os que deserdaram foram acolhidos em gabinetes de senadores em Brasília. Então esse é um grande atrativo. Imagina se eu disser que lá nos Estados Unidos agora há senadores americanos que estão acolhendo os brasileiros que estão em imigração ilegal nos Estados Unidos. Nós vamos ter uma ocupação de Washington, né? Nós vamos ter o Congresso americano, vai virar uma grande Babilônia. Então, no caso, o que motiva essa saída de alguns médicos, desses 11, dos 14 mil, não são motivos do tipo falta de equipamento, como a gente viu na mídia. O que se viu muito na mídia é que essas deserções eram, na verdade, por falta de equipamento. O que, na verdade, não se confirma, não é, professor Rodrigo? Não, de forma nenhuma, até porque a gente ainda tem várias dificuldades estruturais na atenção primária no Brasil que estão sendo reparadas, que estão em curso, as mudanças estão em curso, e nós temos muitos profissionais que estão atuando em situações que justificariam, por exemplo, se esta fosse a razão, né? Então, eu atribuo isso a questões pessoais. O número que eu estou trabalhando com vocês é um número que só me permite aferir isso. Eu só posso dizer que 0,1% do universo é um número que fala apenas de motivações pessoais. Então, no caso, Rodrigo, essa questão da atenção primária em saúde, ela precisa de muito equipamento para você fazer essa atenção primária? Veja, Vitor, à medida que a gente desenvolve e aperfeiçoa o modelo, a gente renova necessidades. É uma tese na saúde coletiva que diz que as necessidades de saúde elas são dinâmicas e socialmente constituídas. Vou dar um exemplo. Hoje ninguém vai a um posto de saúde pedindo para fazer cirurgia plástica estética. Não tem nenhuma mulher que procure o PSF querendo botar silicone no seio. Concorda? Concordo. Mas se eu começar a oferecer plástica estética no SUS, eu vou ter uma grande quantidade de pessoas que vão estar procurando o PSF para fazer plástica. Então, à medida em que eu começo a impactar em alguns indicadores, começo a garantir qualidade de atenção em alguns setores, eu estou transformando as necessidades de saúde. Então, é por isso que a meta do governo federal agora, que é uma meta palpável, que é uma meta possível, real, é reduzir a população atendida pelos PSFs de 4 mil, que era o que a gente tinha antes de Lula, para 2 mil habitantes por equipe, para que esta qualidade ela possa atingir outros problemas de saúde que ainda não estão no âmbito da atenção primária. Se eu for para um estudo comparativo com a atenção primária, por exemplo, na Inglaterra, onde o modelo está consolidado há 40 anos, eu vou ver que, de fato, 90% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção primária. Mas se você for olhar para o desenho da assistência à saúde no Brasil, você vai ver que nós temos marcas de subdesenvolvimento ainda muito presentes. Por exemplo, a gente brinca entre médicos de família de dizer assim: você fez uma viagem para um país desconhecido no mundo, você não sabe onde você aterrissou. Você quer saber se você está num país desenvolvido ou subdesenvolvido. Saia na rua e pergunte às pessoas naquele país qual é o médico que faz puericultura. Qual é o médico que acompanha a criança saudável nos primeiros anos de vida, que acompanha seu crescimento em peso e altura, suas vacinas. Se a resposta for um pediatra, você está seguramente num país subdesenvolvido.
Se a resposta for um médico de família e comunidade, você está num país desenvolvido. Porque todos os países desenvolvidos no mundo têm suas crianças sendo acompanhadas por médicos de família. Assim como os pré-natais são realizados por médicos generalistas. Isso acontece na França, isso acontece na Espanha, isso acontece na Alemanha, isso acontece na Inglaterra e até nos Estados Unidos. Então, hoje, a atenção primária no Brasil se organizou para atender os problemas que eram mais urgentes desde a década de 80. Mortalidade infantil, doenças sexualmente transmissíveis, hanseníase, tuberculose, desnutrição. Esses problemas transformaram-se completamente. Hoje eu não tenho praticamente mais problema de desnutrição. Eu tenho um problema de obesidade infantil, que é um problema bem mais complexo de eu atender na atenção primária, que pede outras competências do profissional, de um atuar em equipe, eu preciso ter um incremento. Então, as necessidades elas vão estar sempre em transformação. As adequações estruturais também. As necessidades de reforma. E isso está em curso. Isso não é da noite para o dia que um município reforma uma unidade de saúde e traz novos equipamentos e oferece novos exames disponíveis para a atenção primária. É preciso que a atenção primária dê demonstrações de que ela é capaz de resolver para que os investimentos cheguem até aí. E a gente possa assistir uma deshospitalização, que é o que o mundo inteiro vem perseguindo. Bom, queridos ouvintes, vamos dar uma pequena pausa e voltamos já com o programa Realidades. Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber. Boa noite, estimados ouvintes. Voltamos para o último bloco do programa Realidades, hoje com o professor Rodrigo Cariri, falando sobre o tema Mais Médicos. Bom, Rodrigo, a gente estava conversando sobre todo o programa dos Mais Médicos e uma questão interessante é de como surgiu o médico da família. Foi na Alma Ata essa necessidade tão grande do médico de família? Como foi isso? O Alma Ata foi uma conferência internacional realizada na União Soviética em 76, onde foi firmado um consenso internacional da necessidade de reorientação dos modelos assistenciais em saúde. Então, em 76, tanto o bloco comunista quanto o bloco capitalista entendia que a medicalização era um problema e que se os estados nacionais não cuidassem disso, eles iriam implodir economicamente na necessidade de apenas curar os problemas de saúde. Esta conferência firma um documento que sugere tanto aos estados capitalistas quanto aos comunistas, socialistas, neoliberais, a imperiosidade de reformar seus modelos assistenciais e de reestruturar a atenção à saúde a partir da atenção primária. Os modelos que inspiravam esse documento eram os modelos cubanos, que já estava consolidado na época, e o modelo inglês, que existe desde 48. Desde a reestruturação da Inglaterra no pós-guerra, passou por essa organização. Eram modelos bem sucedidos, indicadores de saúde que desafiavam todo o mundo desenvolvido na época e que motivaram este documento. Imagine que estamos em 76, o Brasil tem o SUS criado em 88 e o PSF começa em 94. Então, nos dois países em questão, na Inglaterra e em Cuba, a reforma do sistema de saúde passou também por uma reforma do modelo de formação dos profissionais e uma forte presença do Estado na regulação das profissões, sobretudo da profissão médica e da especialização médica. O que nós tínhamos antes do Mais Médico no Brasil era um modelo absolutamente licencioso, que entregava ao mercado a regulação. Para você ter uma ideia, aqui em Recife a gente tem uma residência de medicina de família e comunidade no Hospital das Clínicas há 8 anos. É a maior residência do Hospital das Clínicas, tem 12 vagas. A gente, há 3 anos eu era coordenador dessa residência e assisti um fenômeno super interessante. A gente tinha uma das residências mais estruturadas do Brasil, muito elogiada
em vários congressos internacionais, que forma professores, em vários congressos no Brasil inteiro, os ministérios reconhecem. E com 12 vagas, a gente tinha 6 candidatos. A residência de radiologia do hospital, que vinha passando por um problema com os equipamentos do hospital, estava em diligência, tinha conseguido a autorização para funcionar de novo, abriu 2 vagas e tinha 150 candidatos inscritos. Essa é uma influência do mercado. O trabalho do radiologista é um trabalho muito mais leve do que o médico de família, não tem contato com o paciente, tem uma remuneração diferenciada. Haja vista, qualquer ouvinte nosso aqui pode dizer de sua experiência em tentar fazer uma ultrassonografia em Recife, mesmo pagando ou usando o plano de saúde, como é a fila de espera e a demanda por esses serviços. Então, isso fala de um modelo de atenção à saúde inflacionado, um modelo em que se pede exame por qualquer natureza, porque os médicos perderam o costume de examinar os pacientes. E fala do que a gente tinha de modelo de regulação antes dessa experiência do Mais Médicos. O Mais Médico ele não só traz os médicos para atuarem na atenção primária, mas como transforma o marco de regulação da profissão médica no Brasil. É a primeira experiência de regulação do Estado brasileiro. Por isso que teve tanta reação, né? A gente tinha um mercado regulando uma atividade pública, com financiamento 100% público, com finalidade pública, e o governo resolve dizer, não, sou eu quem pago a conta, o povo precisa, eu vou regular. E o mercado reagiu. Então, qual é a grande diferença do médico de saúde da família para um médico clínico, por exemplo? Olha, eu não acho que haja grande diferença não. Os dois são médicos, são generalistas, mas a diferença se dá no processo de formação. Nós temos convicção de que a melhor forma de formar médicos de família é a residência médica, assim como qualquer especialidade no Brasil. Então, o médico de família, com a residência em medicina de família, tendo se preparado para isso, é um médico com maior capacidade para atuar no território, para conciliar no seu raciocínio clínico as necessidades individuais e coletivas de saúde, para trabalhar com as pessoas no campo da produção da autonomia da pessoa ao cuidar da sua própria vida. É uma pessoa que está mais bem preparada com questões de comunicação interpessoal, com questões de vinculação, além de ter um olhar sobre o território e sobre o trabalho em equipe bastante específico. Mas não acho que exista nenhuma competência exclusiva do médico de família. É claro, a gente que é médico de família brinca quando as pessoas perguntam, você é médico de quê? Eu costumo responder dizendo que eu sou médico de gente. E as pessoas, sim, eu sei que você é médico de gente, você não é veterinário. Mas você é médico de que parte? Eu digo, de parte nenhuma, eu sou médico do todo, por isso que eu lhe disse que sou médico de gente. Ah, então você é clínico geral? Eu digo, não, clínico geral não cuida de criança, não cuida de mulher, nem cuida de doido. Médico de família cuida. Vai na casa das pessoas e só assim as pessoas entendem que é um resgate de uma medicina que todos já experimentaram. Um resgate de uma medicina não à beira do leito, mas na porta de casa. O resgate de uma medicina cidadã, eu diria. É estranho a gente pensar que a nossa medicina não é humanizada, por isso que tem que ter tantos programas para tentar humanizar. A gente também teve agora há pouco e sempre tem o Humaniza SUS. E voltando para o assunto do Mais Médicos, Rodrigo, o que é que vai acontecer daqui para frente? Porque a gente sabe que o médico que vem de fora, um dia ele vai voltar, ele não vai ficar até o fim da vida dele aqui no Brasil e o prazo dele ir embora vai chegar. O que é que o Brasil tá fazendo, o governo brasileiro, para acabar com o problema da falta de médicos? Excelente pergunta, acho que o debate a partir de agora tem que ser esse, porque está superado essa legitimidade inicial, essa contestação da legitimidade do programa, de sua eficácia, de sua até mesmo legalidade. O programa está consolidado, ele é um marco na saúde pública brasileira, ele é um marco de cidadania também no Brasil, e a pergunta agora é o que é que a gente vai fazer com isso. Então, junto com a vinda dos médicos, o governo, como eu lhe disse, empreendeu um grande esforço regulatório da formação. Então, o governo disciplinou a abertura de cursos de medicina, o governo incentivou a abertura de cursos públicos, e onde o Estado não consegue, a iniciativa privada pode fazer, mas dentro de um marco regulatório, e o governo mudou a forma
especialização de médicos no Brasil. A partir de 2018, todos os médicos brasileiros que queiram fazer qualquer residência médica terão que fazer residência de medicina de família e comunidade antes. Então, se o médico que está estudando hoje e vai se formar depois de 2018, ele vai ter, e quer fazer cardiologia, por exemplo, ele vai ter que passar 1 ou 2 anos na atenção primária fazendo residência de medicina de família. Isso vai aumentar o tempo do curso dele? Não, ele se forma com 6 anos e depois de formado ele tem a opção de fazer ou não residência. Se ele quer se tornar um especialista em qualquer área da medicina, ele vai precisar fazer medicina de família e comunidade antes. Isso deve oferecer um aporte de 16 a 20 mil médicos num primeiro momento, em 2018, na atenção primária como residentes. Só que quando eu levo um residente para a atenção primária, ele não vai sozinho, ele vai com um supervisor, ele vai com um professor que acompanha suas atividades. Então a gente vai ter mais do que 20 mil médicos atuando na atenção primária em formação. E imagine que em 2018 serão 20 mil, em 2019 serão mais 20 mil, porque os que se formaram no ano seguinte também vão precisar. E a gente com isso vai ter um acúmulo de quase 40 mil profissionais na atenção primária em formação. Terminando a residência, ele vai ter a opção de continuar na atenção primária como médico de família ou de fazer a especialização que ele queria, cardiologia, nefrologia, radiologia, otorrinolaringologia, dermatologia, o que ele quiser fazer, ele vai poder fazer a partir dali. A gente acredita que com isso, o resultado dessa ação, né, todo ano eu vou estar trazendo mais 20 mil médicos para a residência e uma parte deles ficam. Né? Isso é uma verdadeira revolução na saúde pública brasileira. Isso vai permitir que a gente tenha fôlego para, em 2020, estar pensando em ter uma atenção primária que atenda 70% a 80% da população brasileira. Isso cobra das universidades uma radical reformulação dos seus currículos, e inclusive nos seus corpos docentes, para poder dar conta. Imagine que, também por força de lei, aqui em Recife, a Federal de Pernambuco, que forma 150 médicos por ano, a UPE, que forma 140 médicos por ano, a Faculdade Pernambucana de Saúde, o IMIP, a Maurício de Nassau, a Universidade Católica, que são os cursos de medicina que estão aqui em Pernambuco, aqui na capital, todas terão que oferecer o mesmo número de vagas de residência que o número de egressos. Então, o governo criou um marco que era uma reivindicação antiga das entidades médicas, que era a universalização da residência médica no Brasil. Está oferecendo condições para que todos os médicos brasileiros, a partir da segunda década do século XXI, tenham especialização no formato de residência médica. E que todos, antes de ser qualquer especialista, seja especialista em medicina de família e comunidade. Isso vai mudar a prática do profissional especialista, isso vai mudar a realidade da atenção primária e vai mudar a realidade das escolas médicas. Para dar conta, imagine, a Federal de Pernambuco, UPE, IMIP, Maurício de Nassau Católica, todas elas terão que contratar médicos de família, qualificá-los enquanto professores para poder dar conta dessas residências. E isso, acredito eu, que vai produzir uma verdadeira revolução na atenção primária no Brasil. A gente provavelmente vai ter, como a gente vem assistindo timidamente, até os planos de saúde adotando a atenção primária enquanto estratégia de reorganização da sua assistência. Né? Acho que essa é a perspectiva mais promissora, é nisso que a gente aposta. A gente tem que olhar para o Mais Médicos hoje como uma medida fundamental neste momento histórico, porque sem ele a gente não poderia continuar investindo na atenção primária, aquela qualificação que você falava no bloco anterior, da atenção primária, da estrutura da atenção primária, precisava do médico lá para que pudesse acontecer. Hoje, com o médico presente, a gente vê vários municípios investindo na melhoria da qualidade, e isso vai ser uma continuidade. Hoje, o médico estrangeiro permite que eu invista na qualidade, o investimento na qualidade vai permitir que eu receba o residente, que possa incorporá-lo aos médicos do município, da região, e ali eu começo a ter, acredito eu, que por volta de 2020, a atenção primária que a gente sempre sonhou no Brasil. Então, Rodrigo,
para os cofres públicos, qual a economia que isso gera? Porque quando o paciente é atendido, o usuário do SUS ele é atendido, você tem algum dado que possa dizer mais ou menos quanto é que o governo vai economizar? Não, a gente não tem esse dado. No Brasil hoje não existe, a gente não tem a capacidade de dizer isso. Hoje nós estamos ainda no momento de investimentos. Hoje o programa Mais Médicos é um programa que demanda muitos investimentos do governo federal. O programa de melhoria da atenção e da qualidade, assim como o Requalifica SUS, são 2 programas que têm aumentado os investimentos na atenção primária, quase que dobraram os investimentos. Não é à toa que nós estamos aí com déficit nas contas públicas do governo, porque de fato houve um grande investimento na área social. E nós vamos começar a ver o resultado disso com o médio e longo prazo. A gente ainda não tem elementos suficientes, mas é óbvio, né? É óbvio, é muito evidente que a gente vai ter uma grande economia de escala, né? Com a diminuição das internações, com a diminuição do adoecimento geral a partir das medidas de prevenção e da assistência oferecida na atenção primária no Brasil. Isso aí é o desafio aqui para a universidade. Isso aí é o que a gente também tem que fazer. Além de estar formando os estudantes, médicos, além de dar garantias para a residência, a gente precisa se dedicar a fazer pesquisas nessa área. E acredito que já existem pesquisas aqui na universidade, eu faço parte de uma delas, que estuda na perspectiva, inclusive, da economia da saúde e os impactos do programa. Certo. Para acabar o programa, professor Rodrigo, o senhor tem alguma coisa a dizer a mais? Não, eu queria agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês, fazendo valer o papel de uma rádio pública, fazendo valer o espaço que esse programa tem na rádio universitária e me colocar à disposição tanto da produção do programa quanto da rádio, da universidade, para quando for preciso a gente estar aqui apresentando aí à sociedade a nossa contribuição, né? Obrigado. Ok, acabamos o programa Realidades agora com o professor Rodrigo Cariri no tema Mais Médicos. Foi um prazer tê-lo aqui conosco e até a próxima. Você ouviu Realidades, o cotidiano à luz do saber. Produção Marcelo Perizoli e Cecília Costa. Apoio Proeste UFPE.